2, 1. Fala, moçada, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Vamos começar o nosso segundo vídeo do Futebol, Resenha e Café, né? Batendo um papo hoje com o calor daqueles. Então já está com a nossa canequinha aqui. Cadê a sua caneca, João? Dá aquele brinde aí, porque a gente está um nojo. Né? Saúde! Tá... Saúde! Né? Com essa lua não dá para ser café. Não dá para ser café. Futebol, resenha e água gelada. Só falta um Danone, aí fica melhor, hein? Aí fica perfeito, né? E aí, moçada, nós vamos bater um papo hoje aí. A gente soltou umas perguntas aí no Instagram que a gente está começando, né? E aí, pelo momento, a gente vai falar um pouquinho de futebol e pandemia, né? É um assunto aí que está bem interessante aí para a gente debater. E aí a resenha vai rolar solta, né? Bora bater papo. Temos um caso aí do Flamengo, a gente tem as situações da Europa, tem vários exemplos aí para a gente ir batendo papo. E o pessoal aí que interagiu, né? Vou até deixar um abraço aqui pro pessoal, deixa eu ver se eu acho o pessoal aqui nas anotações, né? E aí eu não sei direito onde que eles estão, mas o Felipe Gomes, o Rafael, o Ederson, o Rafael Pazotto, o Rafael Nalim, a gente tem o pessoal Romerito fazendo algumas perguntas, algumas sugestões de temas. E hoje a gente vai de pandemia, já que a gente está vivendo isso. É isso, moçada? É isso aí, isso aí. Perfeito. O que vocês acharam aí do negócio do Flamengo aí, cara? Esse negócio do Flamengo aí deu pano pra manga, né? A outra semana lá de joga, não joga com o Palmeiras. Aquele negócio que extrapolou as 4 linhas. Juiz decidindo se vai ter jogo ou se não vai. Mas não estava ninguém perguntando, preocupado com a saúde dos atletas. Quem era jogador do Palmeiras podia jogar com o jogador do Flamengo contaminado e vai saber lá se isso não pode pegar você também. Assim, a gente começou a acompanhar umas conversas assim que foram para todos os lados e isso mostra como o futebol, né, transparece o que a gente vive na nossa sociedade hoje em dia. Né? É bem isso, né, Thiago? E o pessoal vai escolhendo como se fosse por fanatismo, né? É torcedor. Eu sou a favor do vírus ou contra o vírus e esquece o bom senso, né? O pessoal não respeita que tem um protocolo, que existe alguns critérios, que existe um risco de saúde mesmo, de contaminação, né? E aí vira torcedor. Aí assim, tem que cancelar o jogo, não tem que cancelar o jogo. Aí os outros clubes querem paralisar o campeonato. E a gente sabe que alguns não são pelo interesse realmente da preocupação, né? São por outros motivos. É complicado, né? Eu acho que foi até o presidente do Palmeiras, né, que falou que se não tivesse o jogo ele ia paralisar o campeonato. Então, foi mesmo. O Atlético Mineiro comentou isso também. Eu concordo e acho que, assim, o momento, ele é difícil, né, gente? A gente tem que parar um pouquinho e pensar que ele é difícil, ele é delicado, né? Não é tão simples, não é uma equaçãozinha matemática, 2 mais 2 igual a 4, segue o jogo, não vai ter jogo. Não é assim, né? Por mais que você tenha os protocolos, medidas protetivas de segurança, sanitárias e tudo mais, acho que todo mundo aqui, durante esses 6, 7 meses já parado, né, isolado em casa e tudo mais, teve que ir pelo menos no supermercado. Eu saio muito pouco, mas no supermercado eu tenho que ir. Gente, é uma loucura, né? Você vai no supermercado, você volta, aí você tem que colocar as compras fora de casa, você tem que passar álcool gel em tudo, aí você tira a sua roupa, põe para lavar, não pode tocar em nada, né? E às vezes você vai escapar, vai colocar a mão em algum lugar, vai fazer isso aqui. Você não sabe se você está com vírus, se não está, se está contaminado, se não está. Você vai tomar banho, daí sabe? O cuidado ele é muito assim, é muito difícil, né? Eu lembro quando os clubes voltaram a treinar uns meses atrás, eu falei com o Neto da Chapecoense e ele estava contando para mim quais eram os protocolos lá que eles estavam adotando, e tudo mais, né? E foi um dos primeiros clubes acho que voltaram a se bobear. E ele estava falando que não ia entrar no vestiário, não ia ter contato no vestiário, os atletas ganharam as roupas, eles iam para casa, já chegava vestido e ia embora
já trocado, né, com a roupa do treino, e ir embora com a roupa do treino, tudo. Só que esse atleta ele vai para casa, em casa tem contato com outras pessoas, depois ele volta, então ele está isolado. Então, assim, é muito, por mais que a gente tome todos os cuidados, é muito difícil, a situação é muito complicada e é um problema de saúde pública, né? A gente não pode esquecer isso aí, né? Pois é, eu acho que uma das melhores ações que ele fez foi a NBA. Cria-se uma bolha, como foi a final da Champions League também, cria-se uma bolha, fecha o local onde vai ser, todo mundo lá naquele hotel, só tem contato com as pessoas que vão participar, e é ali, todo mundo joga na mesma quadra, no mesmo campo, pronto, fechou. Não tem contato externo, porque é que nem você falou. Cria-se um protocolo do clube, maravilha, tranquilo. Foi até um dos acontecimentos que foram aqui na final do Campeonato Paulista com Corinthians e Palmeiras. O Corinthians colocou todos os atletas dentro do CT, não queria fazer o teste porque estava todo mundo isolado. Agora, os jogadores do Palmeiras não queriam testar, porque se testasse não ia ficar fora do jogo, teste positivo, mas liberou os caras. Então, os caras tiveram contato, saíram. E jogador de futebol, não é jogador de futebol, ser humano. Qualquer um. Né? O ser humano sai para jantar, ele está com a sogra em casa, é a criança. Dá uma aliviada, né? Não tem essa. Não tem e por mais que tenha, nem questão do aliviar ou não, mas você tenha tudo certinho, você vai cometer. Quantas vezes eu já tomei dura aqui da esposa, não põe a mão, você não vê. Verdade, não toque em mim, eu não sei o quê. Vim da rua, sabe assim? E você fala, aqui verdade, em casa é igualzinho. Então, mas às vezes, nossa, e você fala assim, verdade, né? Não dá. Então, por mais, por exemplo, você cria essa bolha, mas eu concordo, eu também acho que o melhor seria fazer isso. Só que você pega ainda nessa bolha, vai ter um funcionário que foi para casa. Vai ter um funcionário do hotel, da onde tiver, foi para casa. Ele está entrando e saindo. Também. Mas o que foi legal da bolha, que eu acho positivo, né? Que eu estava dando até uma pesquisada, como que eles fizeram essa bolha, quais foram os protocolos deles lá. Então, eles tinham realmente isolado o pessoal, inclusive quem entrava, né? Você tinha que passar todos os protocolos de segurança. E cada pessoa que estava lá dentro, atleta, funcionário da equipe ou da estrutura da NBA, ficava com um chip que cabia no bolso. Né? E aí esse chip apitava se você chegasse a menos de 2 metros de distância de qualquer outra pessoa que tivesse com um chip lá dentro. Então, que legal. Eu achei bem interessante. Eu vi esses dias que eu estava pesquisando alguma coisa, né? Ou seja, você tem um aviso ali dentro para alertar, porque você esquece mesmo. No dia a dia você vai. Outro dia eu fui no supermercado com todo o protocolo de segurança, encontrei um conhecido e já ia dar aquele cumprimento, daí, no meio do cumprimento que você lembra, peraí. Né? Então você acaba esquecendo um pouco. Eu achei interessante isso. E teve até o caso do jogador que foi expulso, né? Ele feriu lá, ele recebeu uma pessoa no quarto dele, um jogador do Houston, eu não lembro o nome dele aqui, senão a gente vai falar o basquete, resenha e café, né? Mas E aí o cara foi expulso. Ele quebrou o protocolo, a NBA suspendeu ele no meio dos playoffs de jogos decisivos. E aí eu acho que é uma diferença também da estrutura, né? Você tem uma regra, você cumpre a regra, não cumpriu, você tem as punições. E talvez isso falte, aí, que o Thiago comentou, da sociedade como um todo, né? Da consciência do pessoal de que você tem que cumprir esses processos. É curioso. Você sabe que, assim, partindo de tudo, dessa premissa que eu tenho comigo, eu questiono bastante a questão da volta, né? Do futebol, se voltou precoce, se não voltou, se precisaria voltar. Porque uma coisa é o profissional que precisa ir para o hospital trabalhar, né? Eu sempre fui a favor da questão de isolamento, tudo, mas quem precisa trabalhar, quem precisa sair, não tem como, infelizmente. Infelizmente, lógico, para a pessoa, felizmente para todo mundo, enfim, mas sai. Agora, quem puder, fica em casa, né? E o futebol não é uma necessidade urgente, né, gente? A gente tem que, por mais que a gente goste, a gente fale de futebol, não é uma necessidade primária na vida do ser humano para voltar, né? Podia segurar, podia esperar, né? Mas também aquele negócio, fazendo o papel agora do outro lado, eu acho que voltou, casos, lógico, eles vão aparecer, eles vão ter, só que a gente não pode misturar o que o Thiago falou, o que é, de fato, o risco ou até o Covid, e o que é parte da política. Suspender o campeonato não por conta do Covid, mas só por auê, entendeu? Não dá certo, né?
Aí quando mistura as coisas, aí escamba para violência, né? O que vocês falaram aí, que é bem legal, é até a questão da cultura nossa, né? Por exemplo, a NBA, ela é uma liga onde eles veem o produto do basquetebol como um negócio. Só que é um negócio não que o Lakers puxa a sardinha para ele, ou o San Antonio não puxa a sardinha para ele. São todos preocupados com a marca NBA. A NBA é que vai trazer benefício para todas as franquias pertencentes à liga. Perfil, cultura totalmente diferente do que a gente vê no nosso futebol. A CBF, que é a organizadora do campeonato, não cria os regulamentos, os protocolos, cada um vai puxando. O Flamengo puxa a sardinha para si, o Palmeiras puxa para si, o Corinthians puxa para si, cada um quer ser benefício próprio. Acaba acontecendo o quê? Ninguém acaba resolvendo problema nenhum. O Flamengo cria-se o protocolo e fala, o meu protocolo é o melhor do Brasil. Só que tem que viajar lá para o Equador, porque a Conmebol obrigou eles a viajar para o Equador e 20 negros estão contaminados. Né? E assim, são coisas que são simples de se conversar. A gente está numa sociedade onde a comunicação hoje, principalmente com essa pandemia, estreitou muitos os laços, por isso que nós estamos aqui até, né? E não tem comunicação. A Conmebol faz um regulamento, se tiver 8 atletas, joga. E agora, depois dessa briga toda que o Flamengo e o Palmeiras tiveram aí, a CBF criou o regulamento que se tiver 13 jogadores saudáveis, jogam. João, Fantato, como que numa equipe profissional você ter 13 jogadores, você vai para o jogo, cara? Que espetáculo é esse? Não tem ninguém está pensando no projeto, ninguém está pensando no projeto Brasileirão. Sabe? Depois a gente vê, eu estava reassistindo o Bola da Vez, o Leonardo, que hoje é dirigente do Paris Saint-Germain. Aqui no Brasil a gente não tem um olhar para o negócio, para o espetáculo que é o futebol. Não tem esse olhar de comunidade, de sociedade, de liga. Não, cada um quer puxar o seu. Eu resolvo o meu problema, você que se vire. Então, se você está com dificuldade, o problema é seu. Eu vou tirar vantagem da sua dificuldade para ter resultado para mim. Sabe? Então, é uma cultura que... É por isso que eu falei que o futebol, ele simplesmente, agora, principalmente nessa pandemia, escancarou o que é a nossa sociedade. É a falta de um modelo também, né? Esse modelo que você pega da NBA que você comentou, Thiago. Eu lembro do livro do Ferran Soriano, A Bola Não Entra Por Acaso. É um livro muito bacana. Hoje ele é dirigente do City, né, se não me engano, na Inglaterra, mas ele era vice-presidente do Barcelona. E ele comenta que os clubes eles têm que entender o seu papel dentro do campeonato como parte do espetáculo. Né? Eu lembro que ele comenta do exemplo. No futebol da Espanha, você vai ter ali Barcelona e Real Madrid que destoam. Mas o Sevilla, o Villarreal, o Valência, eles têm o papel dentro do campeonato, as equipes menores também. Então, não adianta você fortalecer um lado, porque o campeonato é feito de 20 clubes, de 18 clubes, depende do país. Você precisa disso do espetáculo, que é o que a NBA entende, né? O Lakers não é nada sem as outras 30 equipes, né, que fazem parte da NBA. E a mesma coisa que no futebol. O Palmeiras não é nada sem as outras 19 equipes, né? Se for contar só a Série A, porque a Série B também, como a gente tem esse sobe e desce, as equipes fazem parte do mesmo processo também. E essa cultura, né? Eu lembrei, foge um pouco da pandemia, quando eu trabalhava com o Scout, a gente recebeu um empresário que trabalhava com tecnologias de análise para fazer parceria aqui no Brasil. E ele queria fazer uma proposta para oferecer um trabalho para o Corinthians e para o Palmeiras na época, né? Nos moldes que ele fazia lá na Inglaterra com os clubes rivais. E aí ele não conseguia entender, porque a rivalidade aqui, ela ultrapassa, ela transcende a questão dos negócios, né? E ele falou, não, porque lá fora eu coloco a tecnologia no meu estádio, né? Eu coloco no estádio do rival e eu abro para o rival, porque o que vai fazer a diferença é o profissional que vai usar a tecnologia. Se eu não abro, eu só vou ter as informações dos jogos no meu estádio. É importante que eu tenha informações nos outros estádios. E aqui ele não conseguia entender por que o Corinthians poderia colocar a tecnologia no estádio do Corinthians, mas não
abriria os dados para o Palmeiras e vice-versa. Então entra nessa questão, porque eles ficam, eu quero puxar a sardinha para o meu lado e não para o espetáculo, né? Não investir nos profissionais que vão gerir esse espetáculo no campo, fora do campo. E é um pouco do que a gente viu na pandemia, né? Eu tenho atletas infectados, então eu quero que pausa. Eu não tenho, eu quero tirar vantagem disso. E aí fica essa briga, né? E aí falta também a coerência. No primeiro jogo do campeonato, lá São Paulo e Goiás, né? Foi adiado o jogo. E aí agora não foi adiado. Então, é complicado. Odu, desculpa, te cortei. Não, pode falar. O que eu acho, assim, claro, como tudo é novo, eu penso algumas coisinhas em relação a isso. Tudo é novo, né? E a gente não sabe. Então, às vezes, até de tomar uma atitude no começo, mas depois, como eles começaram, mudou, configurou um novo modelo de decisão, enfim, tudo bem, né? Mas, de acordo com o que a gente estava falando, eu sempre falei, desde o começo da pandemia, né? Que o grande aprendizado para todos, e acho que inclui o caso do futebol, a gente aqui do futebol e tudo mais, é como que a gente vai agir coletivamente, né, numa sociedade que age individualmente, né? É uma fala pensando em pessoas, mas a gente pode transferir isso aí para clube. Como que o clube vai pensar de forma coletiva, né, se ele age de forma individual enquanto clube, né, se ele pensa só nele? E outra coisa, uma coisa que no Brasil não pegou, inclusive o Duque é o mais próximo dessa área, a marca futebol, a marca Brasileirão, né, não existe. Né? A gente vai falar que não existe. É um campeonato, mas não tem uma marca. Né? Se você pegar a Premier League, La Liga, não sei o quê, poxa, o auê que eles fazem dessa marca, né, assim, muito mais estrondoso do que o Brasileirão aqui. Tenta se colocar o Brasileirão como mas não tem. E isso, claro, é uma cultura que a gente já carrega há algum tempo, e eu concordo que deve ser mudada. Por quê? Se a gente consegue fazer com que o Brasileirão se torne essa marca poderosa, isso agrega mais valores, isso traz grana, né? Isso traz grana, e quem vai beber dessa grana? Quem vai usufruir dessa grana? Os clubes, né? E outra, e com um potencial gigante, porque o atleta ele tem força. Não adianta a gente falar que não sei o que, mas o atleta tem força. A NBA, todo mundo sabe que o atleta tem força. Vai paralisar, vamos paralisar e para. E para e não tem. Né? E a perda é grande. Então, só que aqui não, aqui parece que não consegue. Quando teve a questão do bom senso, surgiu uma ideia, né, fez uma tremedeira aí, depois já deu uma acalmada, assim, voltou ao normal. Mas eu acho que um ponto legal assim, para a gente pensar em relação à pandemia, e que esse momento que a gente está vivendo, até com o futebol, né, inclusive com o futebol, é isso. Como que a gente pode pensar e agir de forma coletiva, sendo que a nossa sociedade é uma sociedade que pensa, que age de forma individual. Né? Essa é a grande lição, talvez, que a gente pode levar de tudo isso, né? E os clubes também deveriam pensar assim, né? Será que vale a pena eu querer melar um campeonato só porque eu não consigo colocar o meu melhor jogador, que eu considero o melhor jogador, né? Como se fosse garantia de vitória? Né? Será que isso é válido? Será que isso é bom para o campeonato? Né? É complicado, porque ouvindo vocês falando, cara, extrapola muito o futebol, né? Nem isso que você trouxe de pensar coletivamente, da força que os atletas podem ter, né? Teve até, eu acho que nesse jogo do Palmeiras e Flamengo aí mesmo, o sindicato dos atletas soltou uma nota falando que estava preocupado com a questão de saúde dos atletas. Os próprios atletas do Palmeiras soltaram uma outra nota falando que o sindicato não representava eles. Então, assim, eles mesmos... difícil, né? Pois é, cara, entendeu? Então não tem comunicação, não tem nós. Infelizmente, não tem nós. E é uma questão cultural, educacional, sabe? Que vai além, não adianta. O futebol pode ser
tem um grande poder de influenciar a sociedade. Eu acredito muito nisso. Porém, sozinho não conseguimos fazer chuva, vamos dizer assim, que estava precisando aqui. Mas a gente sozinho não consegue mudar. É um projeto político, educacional, que não é só do futebol. Eles só mostram o que o nosso país já vem vivendo há muito tempo, desde quando foi descoberto, vamos dizer assim, né? E aí a gente começa a ver que, caramba, como o futebol tem tudo a ver, né? Vocês falam de sociologia no futebol, a gente está falando de pandemia, que é uma questão de saúde, você fala de antropologia, você fala de economias, a gente está falando de história, tá trazendo. Então, olha só, como o futebol ele é um fenômeno cultural que é o mais espetacular do mundo, na minha opinião. Porque eu trabalhei na Coreia do Sul sem falar coreano, mas dando treino de futebol. Uma linguagem universal, eu dei treino, né? Pois é, eu dei treino nos Estados Unidos, meu inglês não é bom. E, conseguimos trocar, conseguimos conversar, e gente... Então, assim, é um esporte, uma manifestação cultural que está no mundo inteiro. E ele tem um poder de alcance que é fantástico. Que eu acho que só comparado com a Olimpíada, e é de 4 em 4 anos. Agora, o futebol não é só a Copa do Mundo. Todas as competições, todo ano, na mesma época, a gente tem a divulgação, a promoção do futebol. Então, se a gente pudesse utilizar do futebol como uma ferramenta de consciência social, de que nós, professores, que estamos trabalhando da base, os gestores que trabalham na base, nos clubes, na formação, se a gente começar a pensar de uma forma diferente, e não é uma coisa assim de 10 anos, é uma coisa que vai ser muito tempo, são gerações que a gente precisa mudar. Só que a gente precisa começar a startar logo, porque a Europa já engoliu a gente questões. Eles já veem o futebol como um fenômeno cultural há mais tempo do que a gente, né? Eles tomam um cuidado, uma organização muito maior com esse fenômeno, eles são muito mais organizados do que nós. Isso está refletindo dentro de campo, porque já faz 10 Copas do Mundo que o europeu está chegando sempre. Estou falando que está ganhando, a gente ganhou umas aí, né? Eu acho que 2 nesses últimos 10 anos. Mas o europeu sempre está chegando. Toda final, pelo menos, é Europa. Porque a Europa tem mais seleções, tá? Mas os caras estão chegando, cara, sempre. E por que eles estão sempre chegando? Né? Porque Thiago, eles são melhores? Deixa eu não cortar eles você. São melhores, eles são mais organizados, cara. Deixa eu cortar você e já colocar a bucha para nós aí. O Edson tinha feito a pergunta aqui no Stories do Café, né? A pergunta dele foi bem simples, eu achei que você deu um gancho legal aí, né? O futebol brasileiro hoje é a 5ª força do mundo? Né? É a pergunta que ele fez pra gente, né? Eu vi também. E aí eu acho que entra nisso que você falou, né? Eu particularmente, eu acho que não é nem a 5ª, né? Por essas questões que você colocou aí também. É difícil falar. Não somos, né? Mas olha só, enfim, tem várias coisas, vários pontos que para passar horas e horas conversando, né? Eu concordo em relação ao futebol, perfeito, mas eu acho que vai além do futebol, né? O esporte, né? O esporte tem essa linguagem universal, o esporte está em todo lugar. Eu também consigo, como, sei lá, um treinador de vôlei consegue dar treino lá na Polônia também, sem falar polonês, sem nada, e as coisas vão fluir. Lógico que o futebol tem uma abrangência maior. Nesse sentido, o futebol passa a ser o futebol, né? Por mais engraçado fica a fala, mas é verdade. E não é só pensar em futebol, né, Thiago? É que nem você que estava colocando no começo da sua fala. A gente tem que pensar que a gente não está sozinho. O problema não é a gente estar sozinho. O problema é o futebol não pode pensar só no futebol. Tem outra frase que eu gosto bastante, eu sempre falo, sempre comento, é que se eu quiser entender de futebol, só estudando futebol, eu não vou entender nada. Professor eu não Manuel vou entender Sérgio. nada. Desculpa, mas não é por aí. Então eu vou precisar ensinar um pouquinho mais de
entender um pouquinho mais de gestão de pessoas, enfim, outras coisas, entender de ser humano para entender de futebol, né? Só para retomar aí a questão da Europa, eu concordo que eles são um pouco mais organizados, mas também não vejo que é um modelo a ser seguido e também não vejo que é um lugar que a gente tem que falar amém, né? Porque quando a Alemanha ganhou a Copa do Mundo, todo mundo enalteceu, falou futebol alemão, porque a seleção alemã tem 15 psicólogos, 230 treinadores, 456 preparadores físicos, e o modelo de desenvolvimento, desde o subfetinho até o profissional, é tudo programado. Aí na próxima Copa ele sai da primeira fase, aí acabou tudo, não tem mais nada. Sumiu os psicólogos, sumiram tudo. Mas, peraí, se tem um modelo, então, peraí. E outra, também ter tudo, ser organizado, a pergunta que eu faço é, ser organizado é sinônimo de sucesso? Sinônimo de resultado? A bola não entra por acaso, eu concordo, eu sei. Mas, enfim, são pontos que dá pra gente discutir, né? E o último ponto aí do futebol é a quinta força. Será que ele está falando o que é forte mundialmente? O futebol seria a quinta força? Ou será que ele está falando que o Brasil é a quinta potência dentro do futebol? Eu acredito que é questão de força. Não consegui. Ele não deu mais detalhes na pergunta, né? Mas de força, por exemplo, seria, vamos supor, aspectos econômicos, não sei, em que o futebol ocupa a quinta posição. Ou será que o futebol, ou será que o Brasil, que é a quinta ideia? Porque daí eu fico curioso, quem são as primeiras potências, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, independente se são clubes, times, equipes ou nacionalidades. Ou né? ligas também, né? Pode ser ou também. ligas, enfim, o que tá? Por que ele colocou quinta? Quem seriam as outras, né? Não sei nem se ele vai assistir nosso vídeo, mas depois também ele poderia fazer essa interação com a gente, né? Tá dado o recado aí, Ederson. Porque daí eu fiquei curioso, que né? Por que é a quinta? Por quê? Como assim, né? Se fosse pensar no ranking da FIFA, o que a FIFA contabiliza para criar aquele ranking? Né? Primeiro, segundo e terceiro. Se a gente for pensar futebol, na palavra toda, contexto futebol, que daí engloba seleção, as ligas, organização, formação de jogadores. Eu acho que aí a gente engloba a questão no contexto geral do que é o futebol, né? E João, eu concordo plenamente com você. Organização não é resultado, mas eu acho que a gente precisa ter a cultura do Brasil de futebol. A gente pode... a Espanha criou a escola de futebol espanhola, a Holanda tem a escola... Só que todos eles, é isso que eu acho lindo, cara. Todos eles vieram beber da nossa água, cara. Exatamente. Sabe, essa semana eu estava conversando com o Gabriel Pupoleno, psicólogo do São Paulo. E ele falou assim, cara, o sobrenome dele não é assim, uma sílaba tônica diferente que eu não lembro. Ele falou que o Brasil sempre foi a NASA do futebol. Quando todo mundo estava fazendo uma coisa, o Brasil foi lá na Copa de 70 e transformou de outra coisa. Quando todo mundo pensava futebol na década de 50, que o Brasil, né, tinha perdido o Maracanã, não sei o quê, o Brasil surgiu em 58 com uma molecada irreverente, corajosa. Então, a gente Copa de 70 foi o primeiro que teve preparador físico, que teve uma preparação antes. A gente sempre foi a NASA do futebol mundial. Por que a gente tem que ficar copiando a escola alemã, a escola espanhola, a escola... Nós temos, cara. A gente tem o berço aqui. Pô, a gente só... Não... O único problema nosso é que a gente não sistematizou. A gente ainda vive... Eu costumo falar que a gente ainda vive do garimpo do futebol. Então, a formação dos atletas nossos aqui ainda são no garimpo. A gente vai extraindo. Vai derrubando, vai extraindo, surge uma pedra preciosa. Beleza, não sei o que, mas não é só isso hoje em dia. E o que a gente fez, o buraco que a gente fez para tirar uma pedra preciosa? Né? E perfeito, Thiago. De 1 milhão, a gente tirou 1. E esses 999.999 garotos, meninas, que a gente vai jogar na sociedade aí sem ter perspectiva.
Então, o Brasil se criar a cultura de futebol brasileira, a escola de futebol brasileira, e a gente não fugir das nossas raízes e conseguir realmente respeitar a nossa ideia de futebol, cara, fala sério. Olha só o país que a gente tem. Quantas pessoas tem? A China está fazendo um projeto lá de massificação no futebol, cara. Daqui a 50 anos nós vamos ouvir falar da China batendo em nós. Por quê? Porque eles estão criando a cultura de futebol chinesa. E estão levando quem para trabalhar lá? Os brasileiros. Esse exemplo da NASA eu acho perfeito, né? Eu até utilizo em aula também. Você comentou da Copa de 70, da Copa de 58, o Brasil tinha um diretor que foi acompanhado da delegação, que era o Paulo Machado, que é o que dá o nome para o Pacaembu, né? E o Paulo Machado, ele detectou uma coisa na época e colocou na comissão da delegação brasileira um dentista, né? Porque na época tinha um monte de problema de infecção dentária e interferia no desempenho dos atletas, né? E isso na época foi pioneiro no mundo, todo mundo achou que está querendo levar a gente a mais na delegação. E aí eu não lembro de cabeça os números, quantas extrações foram feitas, antibióticos utilizados para lidar com esses atletas que foram para a Copa de 58. Aí depois vem 70, vem as gerações. A gente tem aí, eu acho que profissionais do Brasil, nas diversas áreas, nós temos preparadores físicos aí no mundo inteiro, analistas de desempenho nas grandes equipes, nós temos fisiologistas, temos treinadores, a gente tem um material humano profissional muito competente, né? A ciência, apesar de ser sucateada na estrutura do Brasil, ela é muito bem feita em alguns polos aí. Eu estava conversando até por rede social com um colega nosso da FEF esses dias, quantos profissionais, colegas nossos, estão hoje no mercado com destaque aí, né? Pessoal em clubes, em diferentes funções. Aqui no cenário nacional e internacional a gente tem também, né? E aí o que falta? Aí que vocês dois comentaram, né? Não dá para a gente copiar modelos, né? A gente tem que criar o nosso modelo, sistematizar. Mas a gente às vezes vai criar processos no Brasil, cara, para que eu preciso de processo, né? Eu sempre ganhei tudo até aqui, né? Ou eu sempre ganhei há 20 anos atrás, e aí eu não preciso de processo para isso. E é complicado você criar essa cultura, criar essa questão dentro de um modelo. E aí dói a gente ver, né, um Guardiola, que hoje é o bambambam do mundo, falar que se espelha no futebol brasileiro. O Bielsa, que fez um trabalho fantástico no Leeds, tem até um documentário bacana da Zene, que fala Bielsa, o Deus de Leeds, como que a população reconhece ele lá, que transcende muito o futebol, né? Ele fala que ele bebe nas ideias do Tele Santana, né? Referência brasileira também. E aí você vê escolinhas do mundo inteiro, metodologia de ensino de futebol brasileira, metodologia do futsal brasileiro, né? Fazendo sucesso, e a gente aqui nessa estrutura... Querendo copiar deles. Tentando copiar deles, perfeito. Pessoal, ou seja, a gente vai... mais 3 minutos e meio aqui, ó, passa voando. Ou seja, a gente vai copiar algo que é nosso. É isso? Exatamente. É plágio de si mesmo. A gente vai fazer, né? A PUD. A gente vai fazer a PUD. Perfeito. Normas a gente faz a PUD. A gente não vai direto na fonte. A gente vai lá e pega dos outros que é nossa. Que é nossa. Pega mas é de lá, entendeu? É uma PUD de si mesmo, de praticamente. Lá, né? Pois é. Né? Gente, eu concordo com vocês. Eu acho que eu comento até de transplante de cultura, o corpo rejeita, entendeu? Eu pegar exemplos de lá, trazer, querer implantar aqui, a gente tem que pensar no nosso. Eu até concordo em partes com o que o Thiago falou em relação a gente teve enfim, eu acho que se a gente pensar em números assim, se pegar a quantidade de transações que tem internacionais, talvez o Brasil deve ser líder, né? Então a gente pode, o nosso garimpo, talvez o buraco é gigante, mas sai de forma assistemática. Poderíamos potencializar e sair muito mais. Perfeito. Poderia sair muito mais, mas infelizmente a gente não tem isso ainda aqui, o que faria uma baita diferença. Eu concordo. Mas isso aí acho que pode até ser tema para uma próxima conversa, né?
Pô, passou muito rápido, velho. A gente começou da pandemia, fomos para um monte de lugar aí, caramba, passou muito rápido o tempo. Acho que a gente vai ter que Ó, aumentar esse café aqui, aí. Queria compartilhar com vocês, ó, cafezinho com bolo, ó. Oh! Aí é diferenciado. Aí sim, ó, veio até a bilhetinha aqui, ó. Olha. Tá aqui, ó. Uma das nossas seguidoras aqui, ó. Olá, uma contribuição com este café, porque tudo começa depois de um bom café. Dá para sentir o cheirinho das boas ideias no ar. Sucesso para vocês. É isso aí, gente. Recados pode mandar. Pode trazer. Chega, tá? Às vezes vem por correio, demora um pouquinho, mas acaba chegando. Já que é para fazer a média, eu vou fazer a média com a minha seguidora que deu de presente a ideia pra gente, né? Olha só. Isso, boa. E aí, a seguidora aqui deu a ideia pra gente. Mandou bem. Mas é isso, moçada. Acho que assunto tem bastante aqui também. Acho que ficou bem legal esse bate-papo. Tem muita coisa, que é o que o Thiago falou. A gente começa da pandemia, a gente não esgota, né? Esse assunto ele não se esgota, porque ele é área de saúde, ele é ciência, ele é jogo, ele é gestão. E tá tudo amarrado, né? Tá tudo amarrado. E aí, moçada, estamos com menos de 1 minuto aqui, ó. A gente pode ir encerrando, que a qualquer hora cai aqui o negócio e o pessoal não vê mais a cara da gente. Maravilha. Gente, obrigado. Obrigado aí pelo bate-papo e vamos continuar aí trocando ideia aí para perpetuar ainda mais esse encontro nosso aqui. Valeu, galerinha. Muito obrigado. Saudações a todos. Abraço. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Até a próxima. Até Tchim, a tchim. próxima. Valeu.